Olá então para todos, muito boa noite, bem-vindos a mais uma sala privada. Vamos hoje falar de um tema também muito importante, que é precisamente o impacto do trabalho na relação. Olá Isabel, boa noite. Olá, boa noite. Sim, este tema é um tema muito importante, porque eu acredito que muitos dos nossos ouvintes se vão identificar com o que vamos aqui falar. Porque o trabalho traz realmente um impacto muito grande, não apenas negativo, mas também positivo, porque o trabalho faz parte da nossa vida, também é o que nos faz sentir a realização, não é? O sentimento de realização também pessoal, não apenas profissional. Por isso eu acho que é um tema que faz todo sentido trazermos aqui, tentarmos aqui se calhar acrescentar aqui algumas ideias às pessoas, fazê-las refletir até sobre o que poderá estar a acontecer nas relações delas. Essencialmente isso, fazer refletir para que algumas questões que nós vamos aqui abordar, que era o que estávamos aqui, entretanto, eu e a Isabel a conversar, que há as coisas boas, como é óbvio, o facto da realização pessoal, do trabalho, não é? Do ordenado no fim do mês que faz tanta falta, claro, para tudo, não é? Para tudo na vida, mas depois há aquelas questões que são menos agradáveis e que às vezes podem influenciar a vida do casal, o excesso de trabalho, a acumulação de trabalho, idas para o estrangeiro trabalhar, etc, que nós vamos entretanto também aqui falar, e obviamente que os nossos ouvintes, alguns deles vão com certeza identificar-se aqui com algumas situações, isto que sirva pelo menos para refletir e às vezes colocar as coisas de outra forma, avaliar como estão a ser tidas em conta estas questões e mudar. Claro, e mudar, ou perceber o que é que se pode fazer para que não crie um impacto tão negativo, não é? Na relação. Vamos começar pelas coisas boas. Sim, desta vez começamos pelas coisas boas, acho que sim, acho que é importante começarmos pelas coisas boas. Como é óbvio, um trabalho, sendo um trabalho remunerado, vai possibilitar aqui a concretização de projetos a dois. E quando falo em projetos a dois, refiro-me a constituir uma família, não é? As pessoas muitas vezes dizem, ok, quando tiver um trabalho estável, então aí depois penso em casar, em ter filhos, não é? Tudo isso. Ou hoje em dia, muitas vezes até já vivem juntos, não é? Já têm esse trabalho, vivem juntos, mas a ideia de pronto, ok, agora está na altura, sim, de ter filhos, porque agora já estamos com um trabalho mais estável. Portanto, esta possibilidade de concretizar em projetos juntos, projetos como viajar também, porque não? Porque há pessoas que lá está, precisam realmente de ter um trabalho mais estável para conseguir juntar algum dinheiro e conseguir viajar, ou simplesmente fazer férias, mesmo férias cá em Portugal, não é? Não me refiro a viagens longas, não necessariamente. O mudar de casa também, muitas vezes, o trabalho também permite esse tipo de projetos num futuro. Determinadas compras mais significativas, quando uma pessoa quer alguma coisa especial para ter em casa, determinada televisão ou outro tipo de equipamentos. Sim, é sempre assunto de conversa, e eu tenho N de vezes, às vezes não, é preciso estabilizar mais um bocadinho para poder fazer determinada compra mais significativa, é verdade, exatamente, ou um carro novo, ou o que quer que seja, não é? Portanto, o trabalho permite-nos toda esta concretização de projetos pessoais e depois da relação também, não é? Projetos que existem na relação. Ao mesmo tempo, o trabalho traz-nos então este sentimento, pode trazer ou não, não é? Porque também há casos em que não o traz, um sentimento de realização profissional, que acaba por se refletir também num sentimento de realização pessoal. E quando as pessoas estão mais realizadas profissionalmente, estão também melhor nas suas relações, não é? Estão mais disponíveis para estar no relacionamento e mais felizes. Contudo, lá está, nem sempre existe esta realização profissional, e quando não existe muitas vezes frustração, e a frustração acaba por também, de alguma forma, deteriorar a relação, ou haver aqui algum potencial para deteriorar a relação. Eu já tinha referido noutros programas que fiz a minha tese de doutoramento, estudei o esgotamento, a exaustão emocional, a baixa realização profissional, e estudei também a baixa satisfação no trabalho, a baixa satisfação geral no trabalho, e constatei que realmente estas variáveis afetam imenso a forma como as pessoas se relacionam. E o esgotamento no casal também era uma das variáveis que eu tinha, era o esgotamento no casal. E pronto, para além das repercussões a nível da sexualidade também dos casais, que também tinha na minha tese de doutoramento, também estudei as disfunções sexuais, tinha várias variáveis em jogo. E o trabalho tem um impacto enorme nas relações. As pessoas, quando não estão bem no trabalho, quando estão exaustas emocionalmente, quando estão com baixa realização profissional, dificilmente conseguem ter relações conjugais muito seguras e muito estáveis,
E muitas vezes daí surgem também algumas disfunções sexuais, de origem psicológica, origem emocional, a maior parte delas. Portanto, é importante que as pessoas que nos estão a ouvir se sentem que andam exaustas emocionalmente e se sentem que para já está tudo bem nas suas relações, que procurem ajuda, não deixem que esta exaustão profissional no trabalho traga consequências para a vossa relação. É importante que procurem ajuda caso precisem. Pronto, depois gostava também aqui de falar de outro impacto que existe noutras questões que certamente então aqui, eu acho que principalmente aqui na Zona Norte, mas a Zona Sul do país também, mas eu acho que o Norte então é zona de muitos imigrantes, temos muitos imigrantes. Sim, sem dúvida. Já dá muitas gerações, não é de agora. Eu acho que agora os jovens já emigram já são de qualquer zona do país. Exatamente. É verdade. Sim, mas sim, verdade. Mas sim, há alguns tempos atrás, até por causa na construção civil, começaram muito cedo a emigrar-se precisamente para esse tipo de trabalhos. Agora são opções, já é uma opção de vida logo que acabam de estudar. Vou estudar, vou acabar o meu curso e vou trabalhar para fora porque é lá que eu quero abrir horizontes e depois... Sim, e porque às vezes são áreas em que realmente a empregabilidade lá fora é mais fácil, não é? Exato. Portanto, com as questões da imigração, quando o casal imigra junto, colocam-se as dificuldades de estarem longe das famílias de origem e depois no constituir família, não é? Ter filhos, a dificuldade que vão ter em termos do suporte familiar que não existe, não é? Porque estão distantes. E isto é uma dificuldade que eu vejo muitas vezes em casais jovens que definem mesmo ir para fora trabalhar, mas que definem que então na altura de constituir família pensam regressar para poderem ter então algum suporte familiar. Quando decidem manter-se lá fora, é uma das dificuldades que atravessam. O não terem os pais e os sogros, neste caso, para darem ali algum suporte aos filhos quando reiniciam a atividade profissional, após o parto. Mas isto estamos a falar quando os casais vão juntos, porque é muito frequente haver imigração e ir uma pessoa só. E só ir uma pessoa. E isto para um relacionamento pode ser muito degradante. Não é necessariamente degradante, mas pode trazer aqui muita disfuncionalidade na relação. Para além de que há este afastamento, não é? De um dos elementos da família, e este afastamento vai levar a que haja necessidades que não estão satisfeitas, não é? Por não haver a proximidade. E necessidades de afeto, necessidades de partilha, necessidades de convívio, não é? Quando falamos em afastamentos muito distantes, por exemplo, temos muitas pessoas imigradas em África, em Moçambique, em Angola e provavelmente noutros países também, não é? Sim. Nós temos portugueses em todos os cantos do mundo. Exatamente. E as pessoas quando estão nesses países não conseguem viajar com muita frequência, exatamente, não é? Porque as viagens são caras e depois também mesmo os de cá também ir para lá também é outra complicação, porque depois, para além das viagens serem caríssimas, depois as vacinações para alguns países, claro, tem de se fazer, sim. tudo isso. Agora, realmente, aqui na Europa a coisa compensa mais um bocadinho, não é? Há mais facilidade de se fazerem viagens se falamos com mais frequência. Sim, se falamos de uma pessoa que está imigrada na Alemanha, em França, Espanha, no Reino Unido, é mais simples. É muito mais simples as pessoas regressarem. Quando estão longe, não é fácil. São viagens mais difíceis de suportar com a mesma frequência. E as pessoas muitas vezes estão 2, 3 meses, 4 meses afastadas. E nesses períodos surgem algumas fragilidades nas relações, não é? Sem Tanto dúvida. nas pessoas que ficam como nas pessoas que vão. Pronto, e mais frequentemente nas pessoas que vão. Porque as pessoas que ficam ainda vão tendo aqui algum suporte. O suporte social dos amigos, o suporte da família de origem, e a vida que não mudou muito, não exigiu grande adaptação. Quando é para fora, por exemplo, para a África, as pessoas têm que criar toda uma nova rede de amigos, porque provavelmente muitas vezes não conhecem ninguém. E com isto surgem, lá está, muitas carências afetivas, uma necessidade de ter ali alguma companhia, ter afeto, ter sexualidade também, não é? Porque há muitos casos em que isso acontece e as pessoas acabam por envolver-se, e não digo que deixe de haver amor pelas pessoas que ficam cá, mas há uma necessidade, efetivamente, que não está a ser satisfeita. E nem sempre é fácil para as pessoas que estão fora manterem-se fiéis numa relação, não é? A infidelidade em relações em que há esta separação física tão longa é muito frequente. Eu acompanho, inclusive, casos, até tenho neste momento 2 casos de pessoas que tiveram os maridos imigrados e que se depararam com essa situação. Já foi há uns anos atrás, entretanto o marido já regressou e as coisas já estão mais estabilizadas, mas ainda está ali a mágoa, aquela ferida
daquela infidelidade no passado, daquela pessoa que existiu e que existiu durante, num destes casos que acompanho, existiu durante alguns anos. Foi uma relação que se manteve e inclusive chegou a conhecer a pessoa. E isto é muito doloroso de se lidar, não é? Por muito que haja este compreender de, ok, ele tem uma necessidade, não é? De afeto, vou aceitar, e como tenho família, como temos filhos em comum, vamos então tentar suportar tudo, mas não é muito fácil, fica sempre ali alguma mágoa, o porquê que, não é? Por alguns tempos eu deixei de ser assim tão importante e tão especial e tu colocaste outra pessoa no meu lugar, não é? É muito... Fica sofrimento, não? Fica sempre algum sofrimento na relação e alguma mágoa. Esta adaptação também, esta situação da imigração também traz outro problema que não referi, mas que acho importante referir, que é quando as pessoas regressam e quando regressam de vez, não é? Quando depois de estarem fora 7, 8, 9, 10 anos, que seja, não é? Bastante tempo fora, vai exigir uma readaptação do casal, não é? A uma nova condição que já não era habitual, não é? As pessoas readaptaram-se, ou seja, tiveram que se adaptar a estar separadas, mas depois voltam a ter que se adaptar a estar juntas. E muitas vezes vemos as pessoas já super funcionais nas suas vidas, muito independentes, não é? Em que as pessoas até suportaram a distância, até podem ter suportado uma situação de infidelidade, mas de repente reaprenderam a viver sem aquela pessoa em permanência, não é? E então habituaram-se a ter determinadas rotinas, como, sei lá, ir ao ginásio, ir sair com os amigos, esse tipo de rotinas, e de repente, quando voltam a viver na mesma casa, depois de vários anos de afastamento... Sabem o que é de fazer, não é? E muitas vezes com filhos até, entretanto, já adultos, até já estão a sair de casa para estudar ou assim... As dificuldades são imensas, não é? Passarem a partilhar um mesmo espaço novamente, voltarem a ter rotinas juntos, não é? Atividades juntos, isto é um desafio. Eu deparo-me muitas vezes com pessoas que até referem que já não conhecem aquela pessoa, já estava habituada a estar sozinha. Já estava habituada a ter o meu espaço, a ter o meu cantinho, a fazer as coisas à minha maneira, ou a ter até a casa mais arrumada e de repente voltou e não é? E agora há um certo número de tarefas, de coisas que deixei de fazer, tarefas que passei a ter que fazer novamente. E nem sempre se sentem muito felizes com esta readaptação. Exatamente, pois há essa questão. Há pessoas que realmente habituaram-se à falta daquela pessoa que depois, quando ela chega, é um estranho, não digo um estranho, mas... Já não faz, parece que já não fazer tanto sentido a vida com aquela pessoa ali próxima, não é? Exatamente. Por isso são desafios que são colocados nas relações, e lá está, por causa do trabalho, não é? Porque o trabalho levou a que a pessoa se afastasse e regressasse. Portanto, nestas situações em que as pessoas sentem esta dificuldade, devem efetivamente procurar ajuda e tentar realmente restabelecer aqui um equilíbrio, porque há uma necessidade, e nós na sistémica, na terapia familiar, falamos muito nesta necessidade de encontrar um novo equilíbrio para a família, para as pessoas voltarem a relacionar-se de forma equilibrada, saudável e funcional. Pronto, é fundamental restabelecer este equilíbrio. Falando agora de outro tipo de trabalhos que infelizmente muitas pessoas, e mais uma vez na zona norte do país super frequente, mas no sul também, como é óbvio, principalmente pessoas que trabalham em indústria, mas também em vários serviços, o trabalho por turnos, que é um trabalho extremamente exigente, que não é bom individualmente para as pessoas que o têm, pelas alterações constantes não é? Dos ciclos de sono, não é? Das rotinas do dia-a-dia, cria muita instabilidade a nível emocional da pessoa que trabalha por turnos, não é fácil, é mesmo muito desafiante, mas para a relação é um desafio também, porque é um desencontro constante, não é? Muitas vezes é um desencontro constante. E muitas vezes acontece, e eu tenho até pessoas que acompanho que ambos trabalham por turnos, e então há semanas em que mal se vêem, se o dia de folga não calhar no mesmo dia, mal se encontram, não é? É uma aventura. É mesmo uma aventura. O trabalho por turnos leva muitas vezes a que as pessoas, principalmente quando são mulheres que trabalham por turnos, adiem, por exemplo, a maternidade, por perceberem que enquanto trabalharem assim por turnos não vai ser muito fácil, quando são turnos, por exemplo, turnos que englobam a parte da noite, por perceberem que vai ser muito difícil terem filhos. Outras não, outras avançam com a vida e muito bem que o fazem, porque muitas vezes não é fácil nas empresas alterarem e passarem a ter um horário diurno estável. Agora, que é um desafio para estes casais, este desencontro, porque depois há uma menor participação nos momentos em
Estamos então de regresso hoje à segunda e última parte. Vamos dividir aqui o programa hoje em duas partes com este tema. Estávamos a falar então, e o tema de hoje, o impacto do trabalho na vida do casal, portanto, numa relação. Já falamos nas questões da imigração, já falamos na questão do trabalho esporturno, que isso é sempre um desafio à relação de qualquer um, não é? Tem que haver aqui um jogo de cintura e uma capacidade, não é, de muito conseguir grande, gerir aqui emoções e tudo mais quando se debatem com esta situação, e cada vez é mais comum, não é, esta questão. Não há os empregos ideais, como é óbvio, e ter que gerir aqui algumas situações. E depois temos aí também outras questões, que é a acumulação de trabalho. Às vezes, para dar aquela qualidade de vida melhorzinha que queremos, a gente acha que consegue abraçar-se com as pernas, como se costuma dizer, não é? Claro. Vou fazer mais isto e mais aquilo para ganhar mais algum, acumulam e depois... Depois a vida às vezes é quase só trabalho, não é? Já aí quase não há espaço, as pessoas até podem estar juntas, não é? Estar juntas, viver na mesma casa, não estar afastadas, não é? Em termos de países, não é? Em países distintos, mas como há tanta acumulação de trabalho, a pessoa quase não para em casa. O tempo que está em casa muitas vezes está a trabalhar porque acumulou muitas coisas que tem para fazer e muitas respostas que tem que dar a nível profissional para manter essa qualidade de vida. E isto, para além de gerar uma exaustão emocional e física muito grande na pessoa que acumula, vai gerar esta exaustão também na relação. Sem dúvida. Porque o outro vai ficar a sentir que não há espaço para ele, não é? Vai ficar com a sensação de que então o trabalho acaba por ser mais importante do que eu e os teus filhos, por exemplo, não é? Muitas vezes há estas frases, então, mas o trabalho é mais importante do que eu e os teus filhos, tem que haver espaço para mim e para os teus filhos, não é? É muito complicado. Até porque a pessoa não quando está nessa situação, não acha que esteja... aliás, acha que a outra pessoa tem que perceber que está a fazer aquilo para o bem de todos, não é? Exatamente, por isso tem que ser compreensiva e não cobrar, não é? Exatamente, está com esse chip e esquece do resto, não é? É suposto que este esforço seja para todos, portanto não é suposto que a pessoa que se sente sozinha cobre esta falta de presença. Mas houve sempre aquela resposta dele, não cai do céu. Claro. Ou para fazeres isto achas que, não é? Tem que fazer, claro. Não é? Mas nestas situações, nitidamente os casais, quando se deparam com estas questões, têm que sentar os dois e conversar e perceber o que é mais importante para nós neste momento. É termos mais este X dinheiro ao final do mês, ou termos mais, ou termos duas ou três vezes por semana em que jantamos juntos, e um ou outro sábado em que até vamos sair com os nossos filhos, por exemplo, não é? Acho que é importante as pessoas conseguirem pesar o que é mais importante. Se neste caso é o dinheiro, ou se é que muitas vezes não há outra hipótese, não é? Eu acredito que em algumas situações é mesmo uma necessidade, porque infelizmente há muitos trabalhos que são mal pagos, não é? Sim, trabalho precário, as pessoas, sem dúvida alguma. E as pessoas precisam mesmo de recorrer a outro suporte para garantir muitas vezes a educação dos filhos, ou até questões de necessidades especiais, até na saúde de um dos elementos da família, sejam os pais, sejam os filhos. Há uma necessidade muitas vezes para suportar essas despesas extra, não é? Que surgem, porque também os nossos serviços de saúde nem sempre são os melhores. Exato. Não é? Portanto, e de educação também, infelizmente, não é? Muitas vezes para dar determinados apoios extra aos filhos, e quando refiro-me a isto, por exemplo, olha, por acaso estou a recordar-me, tenho um caso de uma pessoa que acompanho também, que acumula mais do que um trabalho por causa de todo o apoio que tem que dar ao filho, neste caso, porque tem terapia ocupacional, tem terapia da fala, faz consultas de psicologia, tem aqui vários encargos mensais, e para conseguir dar resposta a estas necessidades do filho tem que estar a sobrecarregar-se com o trabalho e acaba por estar menos tempo presente para a família, não é? E por uma necessidade, não é? Para garantir que nada falta. Agora, quando não existe se calhar esta necessidade tão presente, e é apenas para que consigam ter algum luxo extra, se calhar é importante que os casais se sentem, e se estão em desacordo, é importante que tentem chegar a um acordo e que partilhem qual é que é realmente a necessidade mais importante que não está a ser satisfeita, não é? Porque exatamente. Pode muitas vezes ocorrer isso. É porque isto pode levar à ruptura na relação, quando uma pessoa sente que é posta de parte constantemente, não é? Sem dúvida. Uma pessoa, por exemplo, sentir que o companheiro com quem está, que é muito ganancioso, por exemplo, que só pensa no trabalho, só quer saber de trabalho, e que não reserva tempo para a família, pode levar a uma ruptura na relação.
perfeitamente, não é? As pessoas sentirem Sim, que são postas de parte. Exatamente, o desgaste, a pessoa sentir que está sempre em segundo plano, não é? Que a prioridade é sair para aqui e para ali. E muitas vezes não há dúvida que a pessoa que está a trabalhar para a família. Está a fazer aquele esforço extra que lhe está a sair do corpo, a pensar no bem da família. Sim, sem dúvida, o que eu estou a dizer. Às vezes, na cabeça da pessoa, disse, eu estou a fazer o melhor, não é? Mas às vezes não é aquilo... Não é visto dessa forma, e não é aquilo que a outra pessoa precisa, não é? E se calhar não é o melhor. Não é o melhor. Não é? Porque muitas das vezes não há necessidade desse desgaste todo. Claro. Porque financeiramente até estão estáveis vezes, é só mesmo por uma questão de mais um pouco para aquela determinada luxo ou não que se queira fazer, e que não haja, que realmente não há necessidade disso. É verdade. Não é? E depois põe-se em causa a relação a família. Quando não há necessidade disso mesmo, mas acontece. E hoje acho que é um bocadinho, como diz aquele ditado, não é? Andamos a vida toda atrás do dinheiro e depois gastamos o dinheiro atrás da saúde que perdemos com esse desgaste todo, não é? É verdade. Porque sai do corpo, não é? Andas cansado, andas esgotado, não é? Depois, sem dúvida. Noites que não dormes bem porque estás ansioso, porque tens 1001 coisas para fazer no dia a seguir, naqueles trabalhos todos que tu acumulas. Depois andas a gastar em medicação, em psicólogos, em psiquiatras, não é? Exatamente. Quando se calhar a solução era abrandar um bocadinho o ritmo profissional e ter um bocadinho mais de tempo em qualidade, não é? Sem dúvida. No casal e na família, sem dúvida que sim. E noutra coisa também, que não estamos a referir, mas que eu acho que é importante, quando uma pessoa sobrecarrega muito e acumula mais do que um trabalho, deixa até de haver espaço para os seus interesses individuais. Da mesma forma que não há espaço para o casal e para a família, deixa de haver espaço para ir ver futebol com os amigos, para ir, não é? Sim, lá está. Fazer desporto, não é? Sim, Não é? Qualquer coisa que seja o interesse individual daquela pessoa, deixa de haver espaço para isso, não é? E é importante, porque eu acho que é fundamental que as pessoas que mantenham interesses que são seus individuais, que consigam mantê-los nas relações, não é? E que consigam continuar a dar resposta a esses interesses individuais, mesmo que a outra pessoa não goste. Tem que haver espaço para a parte individual. E tem que haver espaço para o casal, para a relação, não é? E depois, se houver uma família constituída, também tem que haver espaço para os filhos. Sem dúvida. Porque senão, se há a ideia de vamos trabalhar então para ganhar dinheiro, para ter filhos, mas depois não há tempo para estar com eles, não é? Qual foi o grande benefício de acrescentar esta parte à equação, não é? Não é? Trazer os filhos sem cá. Dúvida, sem dúvida. Depois ali é uma camada de estranhos que moram na mesma casa, não é? Porque eu não vejo o meu pai não vê a minha mãe, a gente sai cedo. Não é? Que às vezes é um bocadinho o que acontece em muitas famílias, que é um bocadinho isso, não é? E as pessoas sai cedo, não se vê os filhos, chega-se tarde, os filhos já estão a dormir e passam-se ali dias. Sem dúvida. E as pessoas muitas vezes pensam que é na infância que é mais crítica esta ausência dos pais, mas na adolescência é muito crítica a ausência dos pais, sem dúvida. É porque eles precisam consciência e têm essa consciência de que estão pouco tempo, e eu em alturas aqui de trabalho mais puxado, que passo várias horas aqui, inclusive a vir aos fins de semana, ouço muitas vezes já dos meus filhos adolescentes esse tipo de recado. E então, e que aí tempo aqui em casa não há? Claro. Outra vez trabalhar. É verdade. Mas tu não dormes, tu não descansas, hoje é sábado. Claro. Porquê? Porque já nos cobram, não é? Claro que sim, sem dúvida. Já estão numa idade que percebem, não é? E por muito que a gente explique, não, mas tem que ser, tem as responsabilidades e isso tudo assim. Pois. É verdade. Mas nós estamos aqui. Eu acho que nós nisso temos que ter a responsabilidade de encontrar aqui algum equilíbrio na profissão, e eu tenho-me deparado também com isso na minha profissão, porque como trabalho essencialmente com adultos, as minhas consultas são essencialmente ao final do dia e noite, e então por acaso ainda ontem me deparei com a pergunta da minha filha de logo vens-nos buscar e jantas connosco, pronto. Exatamente. E por acaso, felizmente, ontem foi um dia em que correspondi a essa necessidade, mas nem todos os dias acontece. Agora tenho que encontrar este equilíbrio também na minha vida. Sim, e definir ali alguns fins de tarde em que simplesmente não dou consultas, em que os vou buscar e em que janto com eles, em que estou para eles, não é? Exatamente. Tem que ser, mas isso temos que ser nós quando nos é permitido, não é? Porque no meu caso, como trabalho também por conta própria, claro. Sou eu que defino os meus horários, e então há dias na minha agenda em que simplesmente os bloqueio, pinto mesmo ali uma área na agenda em que não marco consultas naqueles dias, e tem que ser. Não fazia isso há uns tempos atrás, mas comecei-me a deparar exatamente com isto, que havia semanas em que só estava uma vez a jantar com os meus filhos e claro. Estava a sentir que era pouco para mim, estava a sentir que era pouco. Às vezes obrigo-me a sair mesmo à minha hora para chegar a casa, e depois tens às vezes aquela situação,
já estás em casa. Exatamente, exatamente. Já estás em casa, porque lá está, não estão habituados. Claro. Mas pronto, mas a gente tem que gerir esta situação. Mas não é fácil, é verdade, não é sim, fácil. Não é fácil, e quando temos responsabilidades e cargos com responsabilidade, às vezes é mesmo muito difícil gerir, e às vezes ouço aqui até ouvintes que dizem: trabalhou o fim de semana todo, eu ouvia no sábado, eu ouvia no domingo. Isso às vezes acontece, porque efetivamente é uma sobrecarga muito grande. Tens que estar, mas depois tentas obviamente tentar compensar e pronto, e dar o melhor. Mas é bom quando há esta consciência, não é? De que podemos estar, entre aspas, a faltar ali alguns momentos importantes, e então vamos compensá-los. Exatamente. E há sempre tempo para os compensar, temos sem é que ter dúvida. esta vontade de o fazer. Sem dúvida. E organizarmos para isso, não é? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E era a questão que estávamos aqui a falar: quando os filhos são adolescentes, têm muita mais noção disto e pronto, e questionam. E acho bem, não é que questionem, senão era mau sinal, não é? Claro que sim. É sinal que ali a relação também não estava a funcionar bem. Quando são mais pequenos, mas de qualquer das formas não deixa de ser. Mas sentem também, porque é uma altura em que é importante criar um vínculo forte, exatamente, não é? Afetivo com eles. E é ao estar-se presente que se cria esse vínculo, não é? Ao estar-se ausente. Claro. É quando se está perto que se cria esse vínculo. Depois a gente fica triste, gosta mais da avó do que quer ir para o colo da avó, não é para o colo da mãe. Pois, por exemplo, essas coisas acontecem. A avó é que está presente, a avó é que cria, porque os pais têm que trabalhar. É verdade. E isso acontecia muito na questão, voltando um bocadinho atrás, da imigração, não é? Que quando os pais são obrigados a ir os dois, mas os filhos não podem ir porque não há condições para, e que ficam entregues a familiares, e que depois é outra, porque a relação, nós estamos aqui só a falar da relação, mas acho que é um bocadinho a família, não é? A nível familiar, que depois chegam aqui e debatem-se também com essa questão de que desvincularam-se ali um bocadinho, não é? Filhos, não deixaram de gostar, como é óbvio, mas os filhos habituaram-se a outras figuras, a ocupar um bocado o lugar deles, a ocupar o lugar, e depois é sempre... É difícil, é muito difícil às vezes restabelecer. É um desafio restabelecer estes laços, não que seja impossível, mas é um desafio, é bastante desafiante. Sim, sem dúvida. Conheço muita gente que, que em situações dessas, depois quando chega o grande dia do casamento, preferem que seja o avô ou a avó a levar ao altar, porque foi aquela pessoa com quem viveram e que partilharam a vida toda, a pessoa que os criou. Claro. Não, isso... É verdade, isso tem muito significado, não é? Exatamente. Sem dúvida que tem muito significado. Portanto, esta questão e tem que nos fazer refletir, não é? Se estamos nós, enquanto mães e pais, a dar o suporte que definimos, que projetamos dar aos nossos filhos, que queríamos dar, não é? Sim, sem dúvida. Se estamos a ser capazes de fazer isso. Quando se dá o passo de ir trabalhar lá para fora e se consegue levar a família, também é outra questão que também já falamos há bocado, de habituar a novos hábitos de vida, novas situações que vão acontecendo, a novos empregos, e nomeadamente em alguns países europeus que não têm nada a ver com a vida cá, que não podemos deixar os nossos filhos sozinhos, independentemente da idade que possam ter, e essas coisas todas. Os desafios da língua também, não é? E não é muito fácil como família, como casal, conseguir gerir aquilo tudo, e há pessoas que chegam a um ponto que não dá, olha, fico eu só aqui a fazer o sacrifício, e tu voltas para Portugal, com os filhos, quantas e quantas vezes isso acontece. Admiro efetivamente quem consegue juntar tudo e quem se esforça. Por acaso tenho na família um irmão que está nessa situação e graças a Deus conseguiu, com toda a gente, e tem uma vida estável, volta e meia, claro, vai à avó servir lá um bocadinho de ajuda quando as coisas apertam mais um bocadinho, mas lá está, são aquelas questões, tem aqui na Europa tudo muito pertinho e é fácil, é mais fácil de prestarmos aqui a assistência, que às vezes é bem preciso. Mas isso faz toda a diferença. Depois aqui há outra questão que nós também íamos falar, que é quem trabalha em casa, não é? Sim, o trabalho que se leva para casa, porque isto é uma constante. Hoje em dia com os smartphones, com os computadores, não é? Com o e-mail ali, sempre os e-mails a cair, e-mails do trabalho e assuntos pendentes. Não desliga. As pessoas muitas vezes terminam de jantar e agarram-se ao computador, não é? Ou chegam a casa e até à hora de jantar estão no computador. Para além dos fins de semana, não é? Muitas pessoas que trabalham ao fim de semana e que continuam a ter trabalho para concretizar no fim de semana, e que acaba por limitar os momentos em família, não é? Porque as pessoas até podem, vamos imaginar, a mulher está a trabalhar no computador a finalizar algumas coisas e muitas vezes as crianças estão fechadas em casa, não é? Se não for o pai, por exemplo, a decidir, ok, não, eu vou com eles ao parque,
tu ficas aí, eu vou com eles, vou passear na mesma, não é? Mas nunca é a mesma coisa, porque não é um momento de família. Claro. É muito complicado. Para além do desafio, por exemplo, à semana de não haver ali espaço para o casal, porque as pessoas estão sempre ali a acabar, a concluir trabalhos no computador, não é? Os filhos até já estão a dormir e o casal está ali, às vezes, cada um no seu computador a terminar coisas que têm, que têm para terminar. E há bocado, por acaso, referiste uma questão que eu acho que também é interessante, que é a questão de cumprirmos o nosso horário. Isto há uma dificuldade muito grande para muitas pessoas em cumprir o horário. Porque algumas pessoas trabalham em empresas em que parece mal sair a horas. É, exato. Em que parece mal, em que as pessoas ficam a olhar de lado, não é? A pessoa está a cumprir o seu horário. A pessoa está a cumprir o seu horário e sai a horas, não é? E até pode ter feito poucas pausas e até pode ter chegado 10 minutos mais cedo, mas se sai a hora, não é? É mal vista muitas vezes pelas pessoas e então há uma pressão quase que social dentro da empresa para que a pessoa faça sempre mais alguma coisa para mostrar mais empenho. Isto felizmente é uma coisa que está a começar a desaparecer em algumas empresas. Há inclusive empresas mais inovadoras que nós temos cá em Portugal, que vêm um bocado com aquela tipologia de empresa tipo Google, e que são empresas em que as pessoas até têm isenção completa de horário. E há momentos de relax, e até trabalham por casa, e até trabalham muitas vezes por casa, vão à empresa só porque têm uma outra reunião, mas podem trabalhar na empresa se preferirem. Há muitas empresas assim, há mais empresas agora assim, em que as pessoas não são mal vistas se tiverem que sair. Mas há muitas empresas e grandes empresas em que as pessoas se cumprem a hora, são completamente mal vistas por fazerem, mesmo que haja a razão de tenho que ir buscar o meu filho ao infantário ou à escola, não interessa a razão que faz com que a pessoa saia mais cedo. É visto quase como uma falta de empenho da pessoa, falta de dedicação e de comprometimento profissional, não é? Exatamente. Ui, quantas vezes? É muito frequente, infelizmente. Mas não deveria ser assim, não é? Porque eu acho que se está definido um horário, não é? A pessoa tem que cumprir o seu horário, não é? E fazer as tarefas dentro daquele horário, dando o seu máximo empenho, muito bem, acho que sim. Mas dentro daquele horário, a partir daquele momento, é momento de sair para ir ter com a família, para ir descansar, para ir ao ginásio, para ir, não é? Sair onde for. Eu acho que sim, isso é muito importante. Pronto, íamos falar então também aqui de outra situação, então deste trabalho que se leva para casa, esta necessidade de finalizar estes processos que muitas vezes estão pendentes, mas que muitas vezes também é a própria pessoa que se permite, não é? E que muitas vezes no trabalho diz, pronto, eu então levo isto para casa e depois entretanto até termino, depois termino em casa. Pois, mas o com calma em casa estamos a desfalcar outras coisas que são fundamentais, não é? E as pessoas muitas vezes não se dão conta, mas este trabalho em casa pode ser, estamos a falar às vezes de 4 horas por dia a mais que a pessoa está a trabalhar, por exemplo, e que não estão a ser remuneradas, não é? Sem dúvida. Eu sei que muitas vezes é a forma da pessoa se organizar e depois não ter uns dias tão sobrecarregados no trabalho, mas eu acho que é fundamental que as pessoas que nos estão a ouvir e que têm este tipo de prática que repensem exatamente se vale a pena, se faz sentido ou se há alguma forma aqui que consigam de reorganizar as tarefas que têm na empresa no dia-a-dia para não levarem esta sobrecarga para casa, nem aos fins de semana nem à noite, não é? Ou se o levarem, se levam esta sobrecarga, que tentem limitá-la ao máximo, que seja 1 ou 2 noites por semana no máximo, que não seja uma coisa constante, porque certamente isto vai criar aqui um potencial de degradar a relação, não é? Sem dúvida. E isso é importante ter em conta. E depois há aquelas pessoas que trabalham em casa. Que estão em casa o dia todo, ou por opção, ou porque estão desempregadas, não é? E que fazem trabalho doméstico o dia todo, não é? E porque há sempre imensas coisas para se fazer, e é verdade que há. Mas que é trabalho invisível, não é? Muito trabalho que é feito que depois as pessoas, o companheiro que trabalha fora de casa não vê, é trabalho que não vê. E chega à casa muitas vezes este companheiro na ideia de que não, quer agora dizer, estou cansado, a trabalhar, vou descansar porque ela esteve em casa todo dia e vai fazer agora o jantar e vai preparar tudo. Eu é que estive a trabalhar o dia todo. Eu é que estive a trabalhar o dia todo, portanto agora vou-me sentar no sofá até ao jantar estar pronto e quando acabar o jantar vou-me sentar no sofá novamente ou vou para o computador acabar coisas que ainda tenho que fazer, por exemplo. Exatamente. E a pessoa que esteve em casa sem fazer nada o dia todo que faça o que tem que fazer, não é? Pronto, isto é bastante frequente, o trabalho doméstico não ser valorizado. E as pessoas que fazem este tipo de trabalho muitas vezes sentem-se mesmo com uma baixa realização profissional, porque no fundo trabalham o dia todo, esforçam-se e não são valorizadas pelo que fazem, para além de que muitas vezes se sentem mesmo inferiorizadas
por não estarem a trazer nenhum rendimento para a família, sentem-se mal, não é? Por sentirem que não estão a contribuir, mas na verdade estão a contribuir, como podem no momento. Sem dúvida, sem dúvida. Só que é um trabalho também que não é visto, não é valorizado, não é reconhecido socialmente também, não é? Mesmo socialmente, às vezes até podemos ter aqui um companheiro ou uma companheira, dependendo de quem estiver em casa, que até é super compreensivo e que valoriza todo o empenho que é feito, mas socialmente este trabalho doméstico é muito mal visto pelas pessoas, no sentido de, olha, então ainda não arranjaste, quando estão, por exemplo, em momentos familiares, ainda não arranjaste trabalho, que chatice, ainda não estás a fazer nada, que chatice, não é? Frases como, não estás a fazer nada, ou então até crítica, olha, aquela está em casa, não faz nada, é uma preguiçosa, não é? Ou está ele a suportar tudo, coitado, porque ela não trabalha ainda. Este tipo de frases são muito degradantes e muito injustas. Porque, sem dúvida. Acima de tudo, injustas. Em casa, às vezes, cansa muito mais. É verdade. Do que para uma empresa. Sem dúvida, que há sempre coisas para fazer. Tem muitas tarefas para Resumindo, que estamos aqui já no minuto final. No minuto final, pronto. Acho que é realmente importante para aos nossos ouvintes que possam ter-se identificado com algumas destas questões, que reflitam no que é que estão a fazer com os seus trabalhos, não é? E com as suas profissões, e se há alguns ajustes que possam ser necessários ser feitos, ou para melhorar alguma situação conjugal que já esteja instalada, não é? Ou para resolver mesmo, e inclusive é procurarem ajuda se sentirem essa necessidade, ou então, se ainda não há nenhum problema na vida conjugal, prevenirem, não é? Ajustarem antes que surja algum tipo de conflito, não é? E alguma cobrança pelo tempo que não é dedicado ao casal e à família. Portanto, refletirem que é importante que haja tempo para tudo, que haja tempo para a profissão, que haja tempo para o casal, que haja tempo para os filhos, não é? Que haja tempo para o seu próprio espaço individual de lazer com os amigos ou numa atividade sua. Tudo isto é importante, e é importante para o equilíbrio emocional das pessoas que haja espaços reservados para tudo isto. Sem dúvida. Que fica então esta consciência e se calhar colocarmos aqui às vezes a mão na consciência, passo aqui a expressão, para realmente sabermos aquilo que realmente vale a pena, que é aquilo que realmente importa, e tentarmos aqui arranjar um equilíbrio. Acho que é sempre a melhor solução. E se precisarem de ajuda, procurem, como nós temos aqui dito. Por isso, vamos ficar por aqui. Para a semana regressamos com mais um Sala Privada. Até para a semana. Até para a semana.